16 participantes do 6º workshop em doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Nesse tour virtual, que nós temos que fazer dessa maneira por conta da pandemia. Então, bem-vindos ao Núcleo de Estudos em Malária. Esse laboratório, ele é da Secretaria de Saúde, é de uma instituição que se chama SUSEM, que está sendo incorporada agora à Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E nós temos uma parceria com a Faculdade de Medicina da USP. Então, esse laboratório ele tem duas atividades. Uma atividade de diagnóstico de malária, e nós somos a referência estadual para o diagnóstico de malária no estado de São Paulo. E nós temos a parte de pesquisa. Então, o laboratório fisicamente ele se encontra no Hospital das Clínicas, a parte de diagnóstico, e aqui no Instituto de Medicina Tropical, a parte de pesquisas. Nós focamos nossas pesquisas, as principais linhas de pesquisa são o diagnóstico molecular de malária e a resistência dos plasmódiums aos antimaláricos. Aqui vocês estão vendo, a gente está fazendo essa primeira tomada numa sala que a gente usa para fazer cultura de Plasmodium falciparum. Então nós temos neste ambiente uma situação de extremo cuidado com a contaminação, porque é uma sala de cultura. Então nós temos aqui como que a gente faz essas culturas. Ou a gente faz a partir do sangue direto do paciente colhido, ou de amostras, vocês estão vendo, a Dida vai apresentar para vocês um exemplo do que é a nossa cepa-teca. Então nós temos amostras aqui desde 1984, o que nos permite ter um repertório muito grande de sangue de pacientes. Nós temos autorização para essa manutenção e que nos permite fazer uma série de pesquisas, mesmo com essas amostras de muito tempo atrás. Então vocês veem que o sangue é congelado em nitrogênio líquido e a gente recupera esses parasitos que podem ser, voltam a se multiplicar in vitro pelas práticas que a gente tem de cultura de Plasmodium falciparum, que é o Plasmodium que é cultivável. Aqui nesse ambiente, a gente também realiza, nesse laboratório de pesquisa, a gente realiza a avaliação de muitos testes que surgem no mercado. Então, por exemplo, o teste que o Ministério usa hoje, o teste rápido que o Ministério usa hoje para diagnóstico de malária é o SD-Bioline. Então, quando esses testes surgem no mercado, como a gente é o laboratório de referência, a gente sempre é convidado a participar da avaliação desses produtos, tanto dos testes rápidos como dos protocolos moleculares. Então, uma das atividades que a gente faz com nesse mix de rotina e pesquisa, é validar esses testes, porque nós temos aqui cepas de referência, a gente participa de um programa da Organização Mundial de Saúde, de controle de qualidade, então a gente tem absoluta segurança nas práticas moleculares e parasitológicas que a gente desenvolve no laboratório de diagnóstico, respaldado pelas atividades de pesquisa. E acho que isso é um compromisso da instituição, da característica da instituição, de fazer uma pesquisa aplicada para que a gente possa dar um retorno para a população, para aquele paciente que vem ser diagnosticado, para aquele candidato a um transplante que precisa se certificar que ele não tem uma malária assintomática, uma infecção assintomática. Então, para isso, a gente tem essa intersecção do diagnóstico com a pesquisa. Uma coisa que é importante observar é em relação às questões de biossegurança, porque nós trabalhamos com agentes infecciosos. Então, vocês podem, ao longo do tour, vocês vão observar que as áreas, elas são demarcadas por diferentes etiquetas. Então, por exemplo, aqui na sala de cultura, tudo que está aqui dentro recebe um selo vermelho. Mesmo coisas tão simples quanto uma caneta marcadora. Então olha, vocês veem,
Se a gente sai com um material desse para outro ambiente, ele é imediatamente identificado. Então isso é uma questão de biossegurança para que a gente não transporte agentes de uma ala para outra, para que a gente não contamine o que, por exemplo, quando a gente faz cultura, a maior preocupação é que nós mesmos não sejamos uma fonte de contaminação para essas culturas. Então vocês vão ver depois, no decorrer do vídeo, que as áreas são todas muito bem delimitadas. E aí, às vezes, se a gente trabalha em uma, naquele dia a gente não pode se deslocar para outra área, ok? Dando continuidade ao nosso tour, eu vou mostrar para vocês a nossa área de extração de DNA. Então, vocês se lembram que eu comentei sobre a marcação com etiquetas? Então, tudo que nós temos nesta área de extração de DNA é etiquetado com uma etiquetinha prateada. Então, aqui a gente extrai DNA, seja de amostras de sangue total, seja de amostras de sangue plotadas em papel filtro, que a gente chama de DBS. Então, aqui nós temos todos os equipamentos que a gente precisa para dar suporte a esses protocolos. E então, aqui a gente extrai o nosso DNA de uma maneira muito segura. Com o DNA extraído, então nós vamos proceder aos protocolos moleculares propriamente ditos. Então, aqui vocês veem uma workstation, nós temos duas neste laboratório, e é um ambiente onde a gente consegue trabalhar de uma maneira muito segura, porque agora a nossa preocupação é que a gente não contamine nossa reação de PCR, visto que isso é uma possibilidade muito grande, por isso a gente tem uma rigidez imensa com relação à segurança dos protocolos que a gente realiza, porque nós fazemos diagnóstico, né? A gente tem que pensar que existe um paciente esperando o nosso diagnóstico. Então, nessa área, vocês veem, que a gente chama de pré-PCR, todas as etiquetas são douradas. Todo o material é etiquetado com etiqueta dourada. Quando a gente coloca nas microplacas, aquelas microplacas de 96 pocinhos, a gente então vai proceder nessa área, que é uma outra área, vocês veem que as etiquetas são todas azuis. Nessa área é a nossa bancada de DNA. Vocês veem aqui. Aqui a gente só faz a inserção do DNA nos UELs, nos pocinhos da placa, para a gente então levar para o termociclador. Neste laboratório, a gente faz PCR convencional, que é aquele PCR que vocês sabem como funciona, que a gente depois da amplificação faz o gel. E eu vou mostrar para vocês Mariana e Dida carregando o gel agora para fazer eletroforese. Aqui então é o nosso espaço da eletroforese, que a gente está carregando um gel. Aqui a gente tem o DNA. A gente vai colocar nesse DNA o que seria o corantezinho para depois a gente poder enxergar, né, na ultravioleta. E depois a gente carrega aqui o gel. Vou mostrar para vocês como que é. 7031. A gente vai misturar então o DNA no Blue Green, que é o corante. Ele é um intercalador de DNA que vai mostrar lá na ultravioleta se tem ou não tem o DNA que a gente está buscando. E colocar no pocinho, no gel de agarose. Prontinho. Depois, então, que a gente
carregou o gel com as nossas amostras, a gente vai ligar essa cuba a essa fonte, onde vai ser liberada uma corrente elétrica e vai fazer o DNA correr. Aqui nesse polo, nessa cor preta é o polo negativo e aqui no vermelho é o polo positivo. Então, o DNA, ele vai correr neste sentido aqui, porque a carga dele é negativa. Então, ele vai descendo de acordo com o tamanho dele e esses fragmentos depois a gente vai conseguir visualizar através da luz ultravioleta no nosso transiluminador. Depois que a corrida terminar, a gente vai retirar o gel aqui da cuba para poder fazer a visualização das bandas, né? Se vai ter bandas, né, de DNA, e a gente coloca ele no transiluminador. Então, a gente vai tirar aqui do tampão, do TBE. E agora a gente vai colocar aqui no transiluminador. Tomar cuidado para não fazer bolha embaixo. E agora é só ligar. Bom, agora aqui nós temos já o resultado revelado pelo transiluminador do nosso gel. Aqui nós temos o marcador, que é o que dá o peso molecular, e aqui nós temos algumas bandas. Vocês viram alguns passos da reação de PCR convencional, mas dependendo do objetivo do estudo, dependendo do desenho que a gente opta por fazer para determinado estudo ou mesmo para diagnóstico, a gente também pode fazer PCR em tempo real. Então, aqui vocês veem um aparelho de PCR em tempo real, que ao invés de fazer a aplicação e depois revelar, como no PCR convencional que vocês viram na eletroforese, o PCR em tempo real, ele utiliza fluoróforos diferentes para cada espécie de plasmódium. Então, a gente tem depois a análise com essas curvas. Então, vocês veem que as amostras positivas geram essas curvas que a gente chama de curva logarítmica de PCR em tempo real. Dando continuidade ao nosso vídeo, agora eu vou mostrar aqui para vocês uma dos diagnósticos moleculares que nós utilizamos aqui no nosso laboratório. Essa é uma das ferramentas mais recentes que nós temos aqui, é um LAMP. A gente utiliza ele bastante para diagnóstico de transplante, porque ele é um teste que a gente consegue detectar a presença do plasmódio, ele é gênero específico. Então, ele é muito importante para o transplante que precisa de uma resposta muito rápida. Esse teste, ele é um teste point of care. A gente consegue ter um resultado em 45 minutos. Eu vou mostrar com mais detalhes depois dessa técnica na minha apresentação, no meu projeto de doutorado, mas agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que é o funcionamento bem breve dele. A gente não precisa fazer extração de DNA, por isso é muito bacana, ele é muito rápido. A gente só coloca a nossa amostra nesse tampão, que é um tampão que a gente chama de tampão 1, que é um tampão de Lise. Depois a gente vai passar os 50 microlitros deste material aqui, lisado, para essa coluna. E depois a gente retira 10 gotinhas dessa coluna e já coloca aqui. E aqui a gente já tem o DNA. Então, esse processo ele vai levar em menos de 10 minutos. Aí a gente vai retirar esse DNA daqui e vai pôr nessa câmarazinha, onde estão todos os nossos reagentes para amplificação. E a gente vai colocar, então, aqui no equipamento para poder fazer a amplificação. E em 45 minutos nós já temos o resultado, se é positivo ou negativo para a malária. A gota espessa, ela é feita com punção digital. Então, a gente dá preferência para o dedo anular, que é um dedo de menos uso na mão.
a pele é mais sensível e a lanceta não tem tanta resistência. A gente fura sempre do meio para a lateral, para evitar vasos mais calibrosos. A primeira gota a gente despreza. E aí a gente só aproxima a lâmina, o que vem aderido ao vidro é o suficiente. E esse é o teste rápido, a coleta para o teste rápido. 1 microlitro de sangue. Preenche o pocinho. E está feita a coleta. A gota espessa, a gente espalha o sangue num quadradinho imaginário de 1 por 1 e leva para secar para depois colocar na coloração. Foi. Bom, agora nós vamos para a bateria de coloração da gota espessa. Material necessário: água tamponada, o Gibson, azul de metileno fosfatado e água destilada. Então, vamos ao preparo do corante. São 5 ml de água tamponada para uma lâmina. Para cada ml de água tamponada, a gente vai diluir 1 gota de Gibson. E está preparado o corante. A lâmina uma vez seca, o sangue uma vez seco, a gente vai mergulhar em azul de metileno fosfatado, que é uma pré-coloração e vai ajudar a lisar a hemácia. A gente tira o excesso em água destilada e a gente põe com o material voltado para baixo aqui na placa. E a gente vem com o Gibson na lateral, que o Gibson vai entrar por baixo da lâmina. Feito isso, 7 minutos. Passados 7 minutos, a gente tira a lâmina do corante, lava em água destilada novamente para tirar o excesso e leva para secar. A lâmina, uma vez seca, ela está pronta para ser lida. Aqui vocês acompanharão a realização de um teste rápido de diagnóstico de malária e o Ministério da Saúde preconiza que ele seja utilizado em conjunto com a gota espessa, que é o teste de referência. Neste teste, nós temos a oportunidade de detectar Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum. Para Plasmodium vivax, o teste detecta uma enzima do parasito, que é a lactato desidrogenase de Plasmodium vivax. Para Falciparum, ele tem 2 alvos: a lactato desidrogenase de Falciparum e também a proteína rica em histidina, a histidine rich protein tipo 2. Por que ele detecta esses 2 alvos? Porque alguns isolados de Plasmodium falciparum têm uma deleção no gene da HRP2. Então, tendo os 2 alvos, se há isolados com a deleção, é possível detectar a lactato desidrogenase do parasito. Neste vídeo, então, vocês terão a oportunidade de ver o teste rápido
após os 15 minutos de realizado, a leitura é realizada após 15 minutos, não pode ser realizada nem antes nem depois. E então vocês terão a oportunidade de ver os resultados para Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e um teste que nós inserimos de Plasmodium malari, que nós descobrimos aqui no laboratório que esse teste dá uma reação inespecífica para Plasmodium malari. Então vocês veem o resultado de falciparum com as duas bandas acesas e o resultado de Plasmodium vivax com apenas a banda T3 acesa.